Queridos e amados ouvintes, internauta da Rádio 90.1, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja reinando em vossos corações essa paz do Príncipe da Paz, a paz que excede todo o entendimento. Não andeis ansioso, a palavra de Deus diz, por coisa alguma, não se preocupe por coisa alguma, fique calmo, tranquilo, sossegai. Deus faz cessar as guerras até os confins da terra, diz lá no Salmo 46, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Ele elimina toda e qualquer possibilidade de você ser atacado, você ser instrumento de ataque do inimigo do Satanás. Glória a Deus. E ele é refúgio, é fortaleza, aleluia, é a porção da minha vida, é a fortaleza do meu e do seu coração. Glória a Deus, aleluia. Mas, meus queridos, vamos aqui, Esther, momento teológico, glória a Deus. Falamos um pouco na quinta-feira passada sobre Esther, essa mulher sensível e corajosa. Glória a Deus, né? Falamos que 5 personagens históricos, personagens bíblicos históricos desse livro tão pequeno de 10 capítulos, né? Rei Assuero, primeiro personagem. Segundo, Ramã, primeiro-ministro. Terceiro, Esther, Vasti, obrigado, Vasti, terceira, rainha, esposa do Assuero. Quarto, Mordecai. E quinto, Esther. Esses 5 personagens, a história, o enredo se desenrola através desses 5. Glória a Deus, aleluia. Assuero, rei da Índia até Etiópia, 120 províncias, resolve fazer uma festa espetacular ao modo dele, uma festa pagã, onde o paganismo, onde a bebida é o centro. Imagine, a Bíblia não fala, mas imagine o que deve haver por trás disso, além da bebida, 180 dias de bebida, o que é que deve ter acontecido? Glória a Deus, aleluia, né? Seminudez, outras coisas mais nessas festas pagãs. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas nós queremos enfatizar que em determinado tempo dessa festa, Esther estava fazendo a sua festa também particular, no capítulo 1, versículo 9 do livro de Esther. Ela fazia a sua festa. Vasti fazia a sua festa com as princesas, as damas de honra, numa festa particular. No meio da sua festa particular, os eunucos a chamam, dizendo que o rei Assuero está chamando para que ela participe, que ela faça parte desse banquete. E ela se recusa por motivos, realmente motivos morais, éticos, porque uma dama, ela não deve jamais participar de uma festa desse tipo, onde a orgia estava predominando. Então ela se recusa, glória a Deus. E essa recusa dele, nós vamos ver que a mão de Deus está trabalhando por trás disso. Ela se recusando, abre-se margem para uma nova rainha. E é o que é que acontece? Os conselheiros, os sábios do rei, aconselham que destitua Vasti, glória a Deus, aleluia, e faça um novo concurso para ser escolhido uma nova rainha, glória a Deus. E assim é feito, glória a Deus. Então, nós queremos dar uma síntese rápida sobre isso aqui. Devemos notar atentamente que
o ponto do escritor sagrado, quem escreveu, que nós não sabemos qual foi o escritor sagrado, quem escreveu. Sabemos que foi escrito, que é um livro que Deus está por trás de toda a história, ele está assinando toda a história, acompanhando, modificando tudo, levando, conduzindo a história do jeito que ele quer, como ele quer, porque ele faz do jeito que ele quer, como quer, com quem ele quer e quando ele quer. Então, exatamente, Deus está fazendo isso. Nós temos que anotar atentamente que o ponto do escritor sagrado é, na verdade, este: ressaltar a mão de Deus, a mão divina de Deus, que prevalece sobre a brutalidade de Assuero, dessa festa pagã, dessa orgia de 180 dias. Não existe essas festinhas que alguns fazem, alguns ricaços, metidos a ricaços, ou outros políticos, outras por aí afora, é fichinha em cima dessa festa que foi feita, babesca. Não existe na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, uma festa tão grande, de tantos dias, extensa. 180 dias são 6 meses. Imagina o que é 6 meses, de janeiro a junho, uma festa onde se rolou vinho e outros tipos de bebidas, e sabe-se Deus o que mais lá rolou nessa festa. Povo embriagado, o rei perdeu o prumo, perdeu o pulso, saiu, ele perdeu tudo, mostrando o que não devia mostrar: as suas conquistas, os seus troféus, a sua riqueza. Nós não podemos estar fazendo isso desta forma, mostrando, e ali no meio, quem saberia se não teria algum inimigo no meio para ver, presenciar, invejar aquilo tudo que o rei Assuero tinha. Mas a verdade é que a mão divina prevaleceu sobre a brutalidade de Assuero, foi essa sua festa de 180 dias, sobre a dignidade feminina de Vasti, quando ela recusou-se terminantemente a participar deste banquete em forma de orgia, a beleza de Esté, que era notória, como dissemos na quinta-feira, ela era das mulheres mais belas do Antigo Testamento. Era Esté, Sara e Vasti, as mulheres mais bonitas da antiguidade, do Antigo Testamento, dito por Flávio Joséfo e Heródoto, outro escritor cristão. E sua elevação, veja bem, sua elevação ao lugar deixado por Vasti. E sobre tudo isto, ainda mais, ela colaborou para a libertação e bem-estar do remanescente de Israel, os judeus, que estavam dispersos no vasto Império Persa. Essas 8 linhas aqui descrevem praticamente o livro todo. A festa babesca, a recusa da Vasti de participar dessa festa, a elevação de Esté para ser rainha no lugar de Vasti. Com a elevação dela, os judeus são poupados, porque ela passa a ser a esposa de Assuero e faz o pedido a Assuero, nós vamos ver nos versículos seguintes, e livra os judeus da morte, os remanescentes, os exilados judeus que estavam exilados lá na fortaleza de Suzã. Glória a Deus. Mas agora nós vamos ver isso mais esmiuçadamente. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ver, acompanhar o enredo da história.
Glória a Deus. Capítulo 2, no versículo 4, diz: e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Isso foi a sugestão dos príncipes que assessoravam ao rei Assuero. A moça que parecer bem aos seus olhos vai fazer o concurso. De todas as províncias vão ser chamadas mulheres formosas. Você veja bem, de 120 províncias foram chamadas mulheres. E foi Esté a escolhida. A mão de Deus estava por trás disso, mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro de Esté, vamos reiterar isso aqui também. Endossar mais uma vez, ressaltar mais uma vez. O livro de Esté, embora não mencione explicitamente o nome de Deus, que não fala, nos 10 capítulos não faz nenhuma menção ao nome de Deus, nenhum nome de Deus, demonstra, mesmo assim, a sua incessante providência em favor do povo judeu. Ele dirige, prevalece e usa o agir de homens e mulheres para cumprir seus propósitos e preservar seu povo escolhido, os judeus. O livro demonstra a previsão e providência de Deus. Nós vimos que providência, ele vem de quê? Providência, do latim, providentia. Pro significa antes ou antecipadamente. E videntia é derivado de videre, ver. Juntando as duas palavras, temos ver antecipadamente, que é o que Deus poderoso todo faz. Então, foi visto antecipadamente. Deus antecipou. Glória a Deus. Glória a Jesus. O livro demonstra a previsão e a visão antecipada de Deus das seguintes maneiras. Primeiro, por Vasti, repetindo, endossando aqui, ressaltando mais uma vez, por Vasti recusar, vinha a festa do rei, capítulo 1, versículo 12, ela recusa-se, porém a rainha Vasti recusou vir, conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Glória a Deus. Esté, uma moça judia, foi escolhida para ser rainha. Capítulo 2, versículo 17. Glória a Deus, diz assim: e o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Glória a Deus. Mardoqueu, também judeu e parente próximo de Esté, descobriu uma conspiração para matar o rei. Veja os 3 fatores. Primeiro, Vasti recusou-se, vinha a festa do rei, foi chamada, recusou-se. Segundo, Esté, uma moça judia, foi escolhida para ser a rainha. Terceiro, Mardoqueu, também judeu e parente próximo de Esté, descobriu uma conspiração para matar o rei. E foi registrado aqui no capítulo 2, 21, 22 e 23. Está aí, quiser ler. Capítulo 2, versículo 21, 22 e 23. Mardoqueu descobre a conspiração contra o rei Assuero. Naqueles dias, estando Mardoquai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero.
Veio isso ao conhecimento de Mardoquai, que o revelou a rainha Esté, e Esté o disse ao rei, em nome de Mardoquai. Versículo 23. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Meu querido ouvinte internauta, grife essa parte B do versículo 23. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Isso o quê? A conspiração dos dois porteiros, de Bigtã e Teres. Isso foi escrito no livro das crônicas. Isso é de suma importância para o desenrolar o enredo da história. Foi escrito. Isso vamos ver na frente o desenvolvimento do que aconteceu por causa disso. Um fato que foi escrito no livro das crônicas. Glória a Deus. Deixa lá quieto ele. Vamos ver aqui agora. Vamos para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória Aleluia. Glória a Deus. O enredo da história. Quero mostrar-lhe aqui o nosso querido Charles Swindoll, um autor consagrado, que está fazendo esse comentário. Quero mostrar-lhe alguns exemplos, enquanto examinamos uma breve visão geral do enredo desta grande história. Vamos observar primeiro algo que parece inócuo e insignificante, mas que se torna o elo para a sobrevivência no plano inescrutável de Deus. Ninguém prescruta os planos de Deus, os pensamentos de Deus. Veja só aqui, vamos ler aqui, onde é que está aqui? Isaías, que os pensamentos de Deus são maiores. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Isaías 55, 8-11. Leia aí alguém, por favor. Ninguém prescruta pensamento de Deus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são do que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem primeiro regar a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que tem fome. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Isaías 55, versículo 8-11. 8-11. Ele diz claramente, que o plano de Deus é inescrutável. Ninguém prescruta. Os teólogos, todos os teólogos, de todas as linhas calvinistas, da linha de Armínios e outras linhas por aí afora, nenhum deles conseguiu prescrutar a mente de Cristo, os pensamentos de Deus. Nós sabemos sim, a vontade de Deus é diferente dos pensamentos de Deus. A vontade de Deus qual é? É que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós não conformemos com este mundo, mas que nos transformemos para poder experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade dele. Glória a Deus. Então isso sabemos. Teologia, Deus, logia, estudo. É o que sabemos. Tratado sobre Deus, o que ele quis se revelar.
como é que diz aquele versículo, Genilson, em Deuteronômio 29, o que ele mostra. Pertencem ao homem, mas as oculta a Deus. Isso. As coisas reveladas pertencem ao homem, mas as ocultas a Deus. Então, teologia está aí. O que ele quis revelar, ele revelou. As ocultas pertencem a ele só. Cabe-nos a nós o quê? A crer, a ter fé, a confiar, a esperar, a ler a palavra, confiar na palavra, saber que a palavra é de Deus. É Deus falando conosco, que a Bíblia é Deus falando conosco, a Bíblia aberta é Deus falando conosco. Aleluia! Glória a Deus, e o que está escrito nela serve de sombra, figura e símbolo para aqueles que querem herdar a salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas vamos lá, o enredo parece inócuo. Vamos observar que parece inócuo e insignificante, mas que se torna um elo. Esse caso que houve, glória a Deus, de Bigtan e Teres, foi o elo que ligou ao final feliz da história. Se não tivesse havido esse fato, se esse fato inexistisse, não teríamos o final feliz do livro de Esther. Isso eu coloco aspas aqui, é o seguinte, porque de qualquer forma Deus não iria permitir que os seus filhos, os seus escolhidos morressem. De outra forma, de outra maneira, ele iria escolher uma maneira de resolver. Mas vamos nos ater à história aqui, que é o que está escrito aqui. Então, o que está escrito que o Espírito Santo mandou escrever, então é o que interessa para nós, sabendo que jamais o que Deus planeja falha, né? O que ele diz, se ele diz que o cetro não se arredaria de Judá, jamais o cetro se arredaria de Judá, como não se arredou. Ele continuou, precedeu. Jesus veio na descendência de Jessé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Então, vamos ver que já foi lido Mordecai, sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram. E nós podemos conjecturar aqui que eles se indignaram por quê? Talvez, não diz, mas nós podemos conjecturar pela essa festa babesca. Dois porteiros invejosos. E não existe isso? E não existe gente invejosa vendo lá eles dois lá na porta o tempo todo, 180 dias de festa, de vinho, de comida, de tudo, mulheres dançando aquela festa pagã, miserável, desgraçada, só mesmo a misericórdia e a graça de Deus, e eles lá na portaria, na porta, se indignaram, esse tema é forte, se indignaram, eles se revoltaram, eles se rebelaram, eles não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo com a posição deles, isso aqui é claro, totalmente claro. Eles estavam indignados, rebelados, revoltados, eles não estavam satisfeitos em ser porteiro do rei, de estarem ali na portaria. Isso aí é claro. A conjectura eu fiz dos 6 meses da festa. Pode ser também, mas a verdade é que eles não estavam satisfeitos com a posição de porteiro que eles exerciam. Eles queriam outra coisa, com certeza, alcançar outra coisa. Pois é, tramaram atentar contra o rei. É outro modo de dizer, estavam preparando um plano de assassinato. Você veja, uma trama. Não foi uma coisinha assim da noite pro dia, não. É algo que eles já vinham planejando, tramando, né? É dolo, não é culpa. Dentro do Código Penal, isso aqui é dolo, é doloso. Não pulposo. Não é culpa, é dolo.
e responde criminalmente. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como já vimos, foi investigado o caso. Quer dizer, o negócio não foi assim simples, como se parece. Foi investigado, foi feita uma comissão, né? Para ver realmente, que não é fácil, né? 2 porteiros que pareciam que eram de confiança, mas que estavam tramando, arquitetando o assassinato de um rei tão importante como o rei Assuero. Isso não era para ficar, era à toa, não era para ficar sem ser penalizado. Era um crime que deveria ser realmente resolvido. Glória a Deus. Teria que ser investigado e ter uma solução, como realmente houve. Foram pendurados. Era fato, investigou-se, era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E mais uma vez eu repito, faço o grifo, foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Tudo era escrito, principalmente um fato desse tão importante. Só que o rei não ligou, era festa. Ele estava preocupado em quê? Nada. 180 dias bebendo, comendo, mulheres dançando, mas alguém guiado por Deus, a mão de Deus, aquela mão divina que eu falei, que conduz tudo, aleluia, que nada escapa, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, tudo ele está conduzindo, nada escapa ao seu controle, nem uma gota de água cai se ele não der uma ordem. Nós estamos aqui falando porque ele autorizou, ele já sabia, glória a Deus, a providência dele, ele vê antecipadamente, ele já sabe antecipadamente o que vai acontecer, porque a mente dele é presente, o passado ele sabe agora e o futuro ele sabe agora, então ninguém escapa do juízo dele, ninguém escapa das mãos dele, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Mas vamos ver, qual é então a grande novidade? O que este pedacinho de história tem a ver com qualquer coisa? É tão pequeno, né? Ignóbil, sutil. Esse pedacinho da história do capítulo 2, versículo 22 e 23, pequenininho, curto, 3 linhazinhas, ignóbil, sutil, trivial, aparentemente, né? 2 homens morreram. Se fosse 100 homens, 1000 homens morreram. A bomba caiu, né? Como acontece, a bomba, Estados Unidos jogou uma bomba na Síria, morreram não sei quantos, né? Isso é um fato relevante, histórico, se comenta muito, né? Mas aqui não, aqui 2 linhazinhas viram realmente que era fato, a denúncia de Mardoqueu, né? A fidelidade de Mardoqueu estava aqui, né? Começou a escada, ninguém, eu quero dizer nesta tarde, que ninguém chega lá em cima se não começar do degrau de baixo, viu? Fiel no pouco, no muito te colocarei. Aleluia. Viu? Isso aqui eu quero deixar bastante frisado. Não anteveja as coisas. Não deseje as coisas sem você a merecê-las. Não ambicione as coisas sem você merecê-las, se não ter chegado ainda a sua hora. Não vos preocupeis, não andeis ansiosos por coisa alguma, não se preocupe, aleluia, que alguém está sentado no lugar acima de você e que você ache o achismo, a mania do achismo, que você achar que ele não merece, que quem mereceria seria você. Glória a Deus, aleluia. Mas aqui a fidelidade de Mardoqueu começou logo cedo. Ele era judeu, exilado, mas era fiel ao rei.
Ele podia não ser fiel. Pastor Pedro Paulo. Apenas ocultar.